Bom, gente, então, bem-vindos ao nosso segundo encontro, nossa primeira aula sobre personalidade jurídica, com o tema que vamos abordar na nossa oficina de formalização de comunidades tradicionais de matriz africana, segundo o Código Civil e o marco regulatório das organizações da sociedade civil. No primeiro encontro, nós fizemos a apresentação do que consiste a oficina, e agora a gente vai discutir exatamente as personalidades jurídicas. Bom, nessa aula, então, a gente vai abordar o que é uma personalidade jurídica, o conceito de organização, segundo o Código Civil, os conceitos básicos sobre as organizações e o processo de formalização, e o que são organizações da sociedade civil e a relação com os povos tradicionais de matriz africana após o desenvolvimento da formalização. Quando a gente fala de formalização, de obtenção do CNPJ, estatuto, uma série de siglas e letras começam a saltar à nossa frente. É PJ, é ONG, é CNPJ, OSC, OCIP, OR, SEBAS, MIROSC, entre outras, mas vamos focar nessas 8 aqui presentes, que vão ser mais presentes no nosso cotidiano. E vamos desmistificar e explicar o que consiste cada uma delas. Quando a gente está falando do PJ, é exatamente a personalidade jurídica ou a pessoa jurídica. É o termo utilizado para uma organização, para uma instituição, para uma associação, para uma empresa, que se difere do PF ou pessoa física. O termo ONG é uma nomenclatura adotada principalmente no setor das organizações da sociedade civil, das associações, fundações, entre outros, muito utilizado, principalmente até o início dos anos 2000, mas hoje ainda é utilizado, mas não com tanta frequência, que serve para denominar as organizações sem fins lucrativos, que não têm relação, não pertencem ao governo, organizações feitas pela população, organizações da sociedade civil. O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é aquele numerozinho e aquele documento que determina que, a partir da sua obtenção, a sua organização, a sua comunidade, ela existe de forma jurídica. É a questão ela é uma pessoa jurídica. OSC é o termo que tem vindo ao longo dos anos ocupando o espaço do termo ONG, que quer dizer exatamente organizações da sociedade civil. Até aí, no campo jurídico e da legislação, o que nós temos é PJ e CNPJ. ONG e OSC são, ou OSC, são termos conceituais do universo administrativo, do universo contábil e do universo do movimento das organizações populares. O CIP, que é uma certificação, se difere de tudo que a gente falou, dessas 4 primeiras que a gente falou antes, que são organizações sociais de interesse público. É uma certificação onde o governo reconhece que aquela organização ela tem um papel importante no desenvolvimento dos seus trabalhos no campo da cultura, no campo social, da assistência social, do desenvolvimento social dentro do território, dentro do município, do estado ou em abrangência nacional. É uma certificação que você obtém junto ao Ministério da Justiça, apresentando documentação específica presente dentro do próprio site do Ministério da Justiça. OR é uma é um PJ, é uma personalidade jurídica, quer dizer, organizações religiosas. É uma das formas de personalidade jurídica, é uma das formas de PJ, ao qual
as comunidades, os povos tradicionais de matriz africana podem adotar no procedimento da sua formalização. Mas, como a gente vai ver ao longo desse nosso encontro, não é a única que pode ser adotada, ok? SEBAS dialoga com o CIP, é uma certificação para instituições que trabalham no campo da assistência social. Você vai obter, junto aos conselhos locais de assistência social, de educação, do idoso, da juventude, você vai obter graus dessas certificações que permitem exatamente você ter acesso. Essa é uma certificação importante, até esqueci de falar isso em relação ao CIP, a SEBAS, ela vai ser vital para determinados termos de fomento junto ao governo, para você poder participar de editais, programas de fomento, convênios junto ao governo, seja na sua esfera municipal, estadual ou federal. Tem linhas de fomento específicas para quem possui, onde somente quem possui essa certificação pode participar. As OCIPs era uma certificação que era muito exigida antes da adoção do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Sem ela, você ficava fora de quase de todos os termos e convênios ligados ao poder público. Com o advento do marco regulatório, não necessariamente você tem que ter a certificação de OCIP, mas ela pode ser um diferencial de pontuação nesses instrumentos, como também você vai ter instrumentos que vão exigir que você tenha essa certificação de forma similar à certificação SEBAS, que não é obrigatória, por exemplo, se você vai fazer uma associação cultural e só vai se dedicar a linhas de fomento, de captação de recursos a partir de editais como a Paulo Gustavo, como Aldir Blanc, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, você tem o programa de fomento carioca, para a diversidade. Você não precisa ter um SEBAS, mas, por exemplo, se você for fazer um edital junto à Secretaria de Assistência Social, você vai precisar ter essa certificação, ok? Mesmo sendo uma associação cultural. E o MIROSC é exatamente o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que ali você vai ter toda a estruturação da composição, da organização e da gerência para que essa organização, essa associação continue se enquadrando como um órgão sem fins lucrativos e que possa ser qualificado para a participação desses convênios. Então, no momento que você faz a sua formalização, obtém o seu CNPJ, obtém os laudos favoráveis, forem necessários de acordo com os critérios e os projetos que você vai desenvolver, você estabelece uma OSC no campo conceitual. No campo jurídico, você tem o seu CNPJ, você tem uma personalidade jurídica. E para poder participar e ser reconhecida como organização da sociedade civil sem fins lucrativos, você tem que seguir o que é determinado pelo marco regulatório, ok? E para a gente dar continuidade na questão da personalidade jurídica, a gente tem que compreender o conceito do que são organizações. Isso no campo econômico e no campo jurídico. Nessas duas esferas, nesses dois campos, o conceito que vamos ter em mente é que se trata de um agrupamento de pessoas e recursos. Esses recursos são financeiros, dinheiro, equipamentos, materiais, informações, conhecimentos e tecnologia voltados a um objetivo em comum. O grupo todo tem um objetivo em comum, onde eles vão produzir bens e prestar serviços. O objetivo dessa organização é prestar bens e serviços, ou os dois,
mas, acima disso, interligados, correlacionado aos objetivos de existência da organização, ok? Se ela é uma organização cultural, o objetivo dela é promover eventos, o objetivo dela é formação cultural, manutenção de um grupo artístico. Então, a partir desses objetivos primários, ela vai produzir os seus eventos, vai produzir materiais, livros, que são produtos, bens materiais no caso, ou produzir bens imateriais e prestar os serviços como uma oficina, uma formação, uma apresentação, ok? Ou consultorias em relação aos conhecimentos ancestrais ou consultorias e assessorias e formação que, que permita a difusão dos conhecimentos ancestrais, ok? No caso, no campo religioso, os bens e serviços seriam os que estão pertinentes ao campo da tradição religiosa das nossas comunidades. E para os Pótimas, como se caracteriza essa questão dos serviços e as organizações podem ser caracterizadas de que forma? Nisso, a gente separa três campos principais de atuação presente dentro das comunidades. Exclusivamente ou também de serviços religiosos, que ela vai estar voltada apenas à realização dos serviços de culto voltados à ancestralidade, à manutenção e difusão e assistência dos seus membros, ou população que venha a procurar os seus serviços e conhecimentos da tradição no campo religioso. Então, ela vai estar fornecendo serviços e produtos no campo religioso. Ela pode estar fornecendo serviços e bens no campo social. O que é isso? Ou exclusivamente, dependendo do que você vai determinar e entender qual é o campo que você vai estar atuando, ela pode exclusivamente ser do campo social ou também do campo social e religioso, que ela tem os serviços religiosos e ainda tem atendimentos de ordem social, como distribuição de alimentos, distribuição de roupas, atendimento jurídico, atendimento à população em situação de rua, atendimento a mulheres vítimas de violência, e por aí vai a dimensão no campo da assistência social. Ainda, se a gente vê o espectro, o leque dentro das nossas comunidades, tem a questão da prestação de serviços e bens no campo cultural. A gente tem, por exemplo, os ogãs são formados em que lugar? Eles aprendem a tocar, cantar e aprendem a língua e os cânticos, principalmente no campo do candomblé. Vamos pegar um exemplo, o iorubá. É dentro do seu terreiro. Então, você tem um serviço de formação cultural e preservação no conhecimento cultural dentro da comunidade tradicional de matriz africana, dentro do Ilê Axé. Então, um serviço cultural também pode ser o objeto de existência e de criação desta organização, ok? Como também promoção de eventos, desenvolvimento de projetos no campo da cultura na sua amplitude, seja, como a gente já falou, da formação, público externo, ações voltadas à difusão da cultura associadas à Lei 10.639 e o enfrentamento ao racismo religioso, ao preconceito. Isso dialoga tanto com o serviço social, como também o serviço cultural. Como, no nosso entendimento no Moobá, as comunidades tradicionais, os ilê-axés, elas fornecem exatamente esses três principais serviços. Ela não se encaixa em uma determinada gaveta. Daí o porquê da gente optar em debater não apenas a personalidade jurídica quanto a organização religiosa, mas dentro das possibilidades que a gente vai apresentar durante esse vídeo. E quando a gente fala de formalização, a gente está falando dos aspectos
legais necessários para a criação dessa futura organização, por o nascimento, a formalização dessa pessoa jurídica, que ela vai responder pelos seus atos futuramente e ter o acesso aos direitos que lhe cabem. Então, a gente está falando que em dar vida a um CNPJ, na elaboração da documentação necessária para a obtenção dessa formalização e desse CNPJ, que a gente está falando de estatuto, ata de fundação, e demais documentações que possam vir a ser necessárias de acordo com a personalidade jurídica que você venha a adotar. Fazer os registros necessários dessas documentações nos órgãos competentes e tudo isso de acordo com o que rege o Código Civil e as leis específicas. Porque vamos fazer um parâmetro. Tudo na nossa vida é regido por uma regra ou uma lei competente sobre aquele termo, sobre aquele ato. Se a gente for pegar desde o momento que a gente nasce, nós temos que seguir leis, regras e temos que obter documentações. A criança nasce. Logo que ela nasce, o hospital, a maternidade fornece um documento constatando que aquela criança nasceu em determinada hora, em determinado dia, naquele hospital. A partir desse documento, os pais, os responsáveis, levam esse documento ao cartório, para daí vir a certidão de nascimento. E nesse momento que aquela criança passa a existir para a sociedade e para o Estado brasileiro. Sem a certidão de nascimento, ela não vai conseguir ter o restante das suas documentações básicas, CPF, carteira de identidade, e por sua vez não vai ter acesso aos demais direitos pertinentes necessários a partir dessa documentação. Vide recentemente, durante a pandemia, quantas pessoas, quantos brasileiros foram descobertos como sendo pessoas invisíveis perante ao Estado e não puderam ter acesso ao auxílio emergencial e outros determinados programas. Isso falando só em relação à pandemia, como também até hoje não tem acesso a, por exemplo, a aposentadoria, poder crianças que não podem entrar numa escola, se matricular porque não tenha uma carteira de, aliás, não tem uma certidão de nascimento. Então, pegando o aspecto quanto nós, pessoas físicas, indivíduos, seres humanos, brasileiros, para sermos cidadãos e termos acesso aos nossos direitos e sermos reconhecidos como cidadãos brasileiros, nós temos que seguir regras e obter documentações. O mesmo é para a pessoa jurídica. Tem que obter as documentações necessárias seguindo uma determinada lei, e essa lei vai seguir no momento até pós a sua formalização. Daí a importância da formalização. Não é um instrumento burocrático, mas ele permite você ter acesso a determinados direitos que você não tem no momento que você não é reconhecido como uma organização registrada, ok? Eu sei que essa discussão é muito dentro de uma visão eurocêntrica, de uma legislação que não nos contempla, mas é o que nós temos para a ordem do dia. Então, se a gente não se adequar, de certa forma, se adaptar, aprender, melhor dizendo, aprender a jogar o jogo com as regras que estão impostas no momento, nós não vamos sair de determinada posição de fragilidade que na qual nos encontramos hoje. Então, a importância da gente, à medida que for possível, das nossas articulações, do nosso entendimento, termos acesso à formalização das nossas organizações, das nossas instituições, dos nossos ILEAXES. Da porta para dentro, o pensamento vigora a nossa concepção ancestral e a nossa cosmovisão. Mas da porta para fora, para termos acesso a determinados direitos, nós temos que, nesse momento, enquanto o Estado não nos reconhece, não tem formas e leis que reconheçam a nossa estrutura, a gente tem que jogar de acordo com as leis que estão aí para poder ter acesso
aos direitos que nos são pertinentes e não abrir mão de um determinado momento, quiçá o mais breve possível, que nós temos leituras, personalidades jurídicas de determinadas e outras determinadas mil legislações que contemplem a nossa forma de ver o mundo, de se relacionar com o meio ambiente, que respeite a nossa cosmovisão, nossa forma de organização e que nos garantam os direitos que a nós são devidos. E na questão da personalidade jurídica, segundo o Código Civil, vamos agora discutir quais as três personalidades, isso falando agora de legislação, tendo por base o Código Civil, quais são as três personalidades que podem ser adotadas pelos povos tradicionais de matriz africana. Você tem além das três, como por exemplo, nessa questão das organizações da sociedade civil, você tem, por exemplo, os partidos políticos. Mas aqui a gente não está discutindo que o Ilê, que o Axé X, o Terreiro Y vão formar um partido do terreiro. Lógico que não. Então a gente vai voltar exatamente a essas três concepções, essas três formas de personalidade jurídica, que são as associações, as fundações e as organizações religiosas, como a gente falou anteriormente, que não é a única que a gente pode adotar. É uma das possibilidades que pode ser adotada, mas durante um longo ano, um longo período, foi apresentado como a única possibilidade. Isso porque a primazia do nosso debate vai sempre para o campo da religião e esquecemos dos outros aspectos que giram em torno das nossas comunidades e que nos dão as características quanto povos tradicionais de matriz africana, ok? A gente não é caracterizado só pelo aspecto religioso, mas por toda uma visão cultural e organizacional no amplo desses dois termos, principalmente no amplo conceito do que é cultura. E a gente apresenta esses três conceitos para que cada comunidade possa discutir, compreender qual o melhor lugar que a ela responde, a partir do debate das lideranças, das suas autoridades e da comunidade, decidir, compreender qual o melhor espaço ela deve ocupar. E entrando diretamente no entendimento de o que são essas três personalidades jurídicas, quais as suas diferenças segundo a legislação, deixando bem claro que a gente está trabalhando aqui com termos da legislação do Código Civil, tentando simplificar ao máximo para que todas as pessoas, independente do seu grau formativo, possam compreender essa legislação. A associação ela é determinada pelo Código Civil a partir do artigo 53, onde determina que constitui-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, segundo a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022. Então, são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, sem fins econômicos. O que quer dizer isso? Ela pode ter captação de recursos, pode ter receber doações, mas ela não pode pegar, simplificando esse debate, que a gente vai aprofundar mais adiante, as caracterizações do que é uma organização sem fins lucrativos, o que ela não pode fazer é pegar esses recursos e, em determinado momento, distribuir ao léu a bem-aventurança entre a diretoria. Ela não pode distribuir entre os sócios. Entrou uma doação X. E a gente, em vez de jogar dentro dos objetivos os projetos da associação, a gente vai distribuir entre os associados. Vão dar uma parcela, 1% para cada associado. Temos 100 associados, entrou R$ 100. A gente vai dar R$ 1 para cada associado. Então, esses R$ 100 tem que ser investido nos objetivos, na manutenção e nos projetos da associação. Ok?
As fundações. O artigo 62 da mesma lei, ela fala que para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por meio de escritura pública, sublinha isso, ou testamento, uma dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Então, numa fundação, você parte do princípio que você tem um recurso, você tem um dinheiro prévio, você tem um patrimônio anterior, que você quer pegar ele na sua totalidade ou parcela dele, e vai utilizá-lo para uma determinada causa, para um determinado serviço. Vamos dizer que a gente vai pegar, vai trabalhar com educação e tem um dinheiro sobrando e vamos investir em educação, mas é um dinheiro forte, não é qualquer R$ 100, não, é um dinheiro forte. A gente vai entrar em contato com o Ministério Público, com a Receita Federal e vai fazer toda a documentação determinando essa dotação especial desses bens e como ele vai ser administrado, qual é o destino desse recurso e os procedimentos para que a gente possa comprovar que esses recursos exatamente estão indo para aquele objetivo. Vamos trabalhar com educação. Então, a gente tem um recurso, vamos ter um corpo diretivo que vai administrar aquele recurso voltado à educação e o dinheiro vai ter que ser voltado para iniciativas educacionais. Demanda um pouco mais de trabalho. E as organizações religiosas, que é a personalidade jurídica que mais circula no debate quando a gente fala sobre povos tradicionais de matriz africana, que foca-se muito o nosso debate no aspecto religioso e deixamos de lado todas as outras dimensões que estão presentes nas nossas comunidades. Dentro disso, o artigo 44, no parágrafo 1º, diz: organizações religiosas são livres à sua criação, a organização e a estruturação interna e o funcionamento, sendo vedado ao poder público negar reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Então, a organização religiosa, primeiro, ela tem um objetivo principal que é manutenção, difusão dos membros de uma determinada crença. A forma de organização e do seu funcionamento vai ser determinada por essa própria comunidade. Então, por exemplo, nos atos constitutivos, no estatuto, se a gente quiser adotar a terminologia padrão dos Ilha-Axés, pode estar dentro do estatuto. Para evitar alguma coisa, ou até mesmo de caráter que a gente não sabe qual é a cabeça das pessoas que vão estar manuseando essas documentações, mesmo não sendo proibido, não podendo proibir, a gente pode adotar, por exemplo, presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros e por aí vai. Mas a gente, por exemplo, pode adotar a nomenclatura dos cargos e responsabilidades presentes das autoridades dos povos de matriz africana de acordo com o seu ilha-axé. O que não pode faltar, qual é o objetivo religioso voltado a essa organização religiosa. Se ela, por exemplo, tem constado no estatuto que ela é uma organização de Umbanda, que ela é de Jurema, que ela é dos Doj, é de Candomblé, entendeu? Isso tem que estar presente dentro do seu estatuto. Como a gente vai aprofundar o debate desses documentos no próximo encontro, quando a gente vai debater formulação do estatuto ou dos atos constitutivos. Aproveitando que a gente está falando de organizações religiosas, vamos debater a questão dos direitos das ORs. Reconhecimento do corpo sacerdotal. Então, o seu corpo sacerdotal, os babás, babaquerê, EQED, por aí vai, eles são reconhecidos pelo território, logicamente, e no momento que esse CNPJ existe, eles passam a ser reconhecidos pela sociedade. O que significa isso? Simplificando ao máximo,
No momento que você é uma organização religiosa, seu corpo sacerdotal é estabelecido e você tem o seu CNPJ, você pode, por exemplo, dar uma certificação que aquela instituição religiosa reconhece e formou determinado sacerdote, dentro dos parâmetros regidos organizacionais daquela religião, ok? Então, não precisa, por exemplo, você estar fazendo cursinho de capelão por aí. Você, a partir da sua formalização, você pode até mesmo fazer uma carteirinha do corpo sacerdotal da sua unidade tradicional de matriz africana. Você pode ter espaços de formação e educação, mas tem que seguir lei específica. Que lei específica é essa? As leis que regulam o setor da educação para abertura exatamente desses espaços, principalmente no que concerne à formação, à educação formal, que é isso, abrir uma escola de ensino fundamental, abrir uma escola de ensino médio, abrir uma universidade. Então, você vai ter que fazer toda a regulamentação, buscar certificações, liberações, registros junto à Secretaria Estadual de Educação, ao Ministério de Educação, ok? Para que esse espaço formativo formal seja reconhecido e possa, por exemplo, emitir diploma reconhecido. Se for curso livre, aí não necessariamente você precisa de todo esse compêndio, toda essa quantidade de documentações. Os demais direitos das organizações sem fins lucrativos se encontram em determinado momento, no que diz a questão de não determinados impostos não serem pagos, ou redução de determinadas taxas e valores em outros impostos. A Miroski, ela vem exatamente fazer um processo de equiparação entre as personalidades jurídicas, partindo do princípio que nós estamos falando de organizações, Miroski é Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então, ela dá um arcabouço onde, de certa forma, ela permite uma proximidade dos direitos entre as organizações, sendo que alguns direitos, ainda além desses, como reconhecimento do corpo sacerdotal, direito a trabalho de assistência religiosa, são pertinentes e serão reconhecidos principalmente a partir de que você adota a personalidade jurídica quanto organização religiosa. O fator negativo aí está na restrição das possibilidades de captação de recurso, principalmente no campo de lei de fomento e editais, porque em alguns desses mecanismos está explícito que, por exemplo, tem um item que vem muito em editais e leis de fomento, que é, seja elas de editais públicos, que é, no caso, governamentais ou de empresas do setor privado, onde está lá quem não pode participar. Organizações como SESC e SENAI, partidos políticos e organizações religiosas. Ou você tem um item que fala atividade de caráter proelitista ou exclusivamente de difusão religiosa. Então, quando você tem um CNPJ que ele já vem lá em cima, caracterizando que você é uma organização religiosa, no campo também não só da cultura, mas em algumas instituições, fundos, e até programas governamentais, no campo também da assistência social, dos projetos sociais, você pode ser impedido de participar quando, não em todos, mas você pode ser proibido de participar porque você tem o CNPJ quanto organização religiosa. Isso é uma questão de preconceito só às tradições de matriz africana? Não. Se você olhar à sua volta e pesquisar, dar um Google, você vai ver que, por exemplo, a Igreja Católica ela tem o CNPJ da diocese, é um CNPJ de organização religiosa. Mas as ações sociais, você vai ver uma infinidade de organizações
até mesmo das dioceses, que têm um CNPJ próprio de associação de assistência social, que é uma forma deles poderem, os objetivos são dessas associações não é burlar, mas é se adaptar à realidade da legislação. Se a diocese não pode, e eu quero trabalhar com isso, e para ampliar o nosso leque de possibilidade de captação, parcerias e fomentos, eu crio uma instituição voltada exatamente para os objetivos daquele que forneça aqueles produtos e serviços dentro do que a legislação torna necessário. Se a gente for ver no campo das próprias igrejas pentecostais, a mesma coisa acontece. A Universal tem o seu CNPJ de organização religiosa e você tem a ABC, Associação Beneficente Cristã, fora outros CNPJs, como o da Juventude, para projetos de juventude e por aí vai. Dá um Google, você vai achar exatamente essa caracterização que eu estou passando para vocês. Não se trata de um aspecto do preconceito em si. Não é dizer que não tenha um pouquinho de cheirinho em relação a isso. Mas a legislação já deixa bem claro que você tem os limites. Então, por isso que a gente está batendo nessa tecla, nós do Omobá estamos batendo nessa tecla de apresentar esse leque a partir das três possibilidades de personalidades jurídicas aqui presentes, para que você, sua comunidade, suas lideranças, suas autoridades possam analisar dentro da sua realidade qual a melhor solução a partir da realidade vivida por vocês. Não é apresentar uma fórmula pronta e dizer que para X a melhor solução é ser uma organização religiosa ou para Y, não, você tem que ser uma associação cultural, uma associação de assistência social, e até mesmo no CNPJ da organização religiosa, você pode colocar lá alguns serviços e atividades que você secundárias, mas e nelas secundária, promoção de cultura, promoção do esporte, atividades de assistência social. Mas quando você chega a mecanismos, como a gente está falando aqui, dos editais da Lei Rouanet, ou determinados editais do setor privado, que tem esse item que não pode participar uma organização religiosa, aí não adianta as suas atividades secundárias falarem que você promove isso, porque a sua atividade principal é que você é uma organização religiosa, então você vai estar fora desses editais. É só para a gente negritar essas possibilidades de você achar a melhor solução dentro da sua vivência. Então, simplificando e tentando tornar mais negritado quais são as diferenças entre cada uma dessas personalidades jurídicas. Sendo direto e reto, fundação a gente necessita de um patrimônio antes da gente formalizar. A partir da análise desse patrimônio, desse recurso financeiro, ou de um prédio, de uma casa, seja lá o que for, obras de arte, a gente vai, junto com as instâncias da Receita Federal, do Ministério Público, num procedimento mais trabalhoso, determinar como vai ser gerido esse patrimônio e como a gente vai organizar para que os objetivos dessa fundação sejam alcançados a partir desses recursos. E a fiscalização também é um pouco mais elaborada quanto prestação de contas e acompanhamento da aplicação desses recursos. A associação e as organizações religiosas, elas possuem uma estrutura parecida. Que aí muitas pessoas perguntam, pô, por que eu vou montar uma organização religiosa e não uma associação? Quando a gente está falando de OR, a principal função de uma OR é exatamente as atividades ligadas ao campo religioso. Quanto falamos de associação, a gente está falando em uma possibilidade ampla de objetivos.
seja não só quando a gente pensa, como fala de associação sem fins lucrativos, vem logo a ideia de ONG, aí vem bichinho, criança, associação de assistência a dependentes químicos, vai muito além disso. Ela pode ser uma associação representativa de uma categoria. Por exemplo, no nosso campo dos povos tradicionais, eu posso montar uma associação de EQUED, eu posso montar uma associação de Ogãs, eu posso montar até uma associação dos Abiãs, de quem está começando, representando uma determinada, no campo jurídico, uma determinada categoria da nossa comunidade. Eu posso montar uma associação por território, associação que acontece muito com as federações religiosas, uma associação das comunidades tradicionais de axé do município X, do bairro Y, do estado Z, como também pode ser voltada ao objetivo do meio ambiente, dos direitos sobre o território. É muito mais amplo do que a gente pensa. Enquanto isso, na OAR, a caracterização é exatamente a divulgação, manutenção e a vivência religiosa dos seus membros, ok? E dentro disso, mais uma vez, vamos frisando, todo esse esforço, todo esse debate que a gente está tentando simplificar, traduzir o que está dentro do juridiquês para que todas as pessoas, independente do seu grau de formação educacional, dentro do pensamento formal, do que a gente pensa de formação, né, possam compreender que existem essas possibilidades e que, a partir dessas possibilidades associadas à vivência, à realidade dos seus territórios, possam ter uma concepção crítica e analisar a melhor solução para dentro das suas comunidades. Então, por isso que a gente apresenta esse leque aí, e por sua vez, para dar opção e negritar as possibilidades para que as comunidades não fiquem presas exatamente a um determinado entendimento que tem o caminho único é esse, porque não é. Dentro da legislação, o caminho pode ser uma dessas três variantes, sendo mais difícil, como a gente discutiu, o caminho das fundações. Então, a gente vai concluindo esse nosso segundo encontro, nossa primeira aula, discutindo a questão das personalidades jurídicas. Lembrando que o projeto Axé Criativo é uma realização do MOBA, com financiamento do Fundo Brasil, via edital Reconstruindo Direitos, Caminhos para a Justiça Social, de 2023, e uma parceria com o CETRAB. E aqui vamos encerrando esse encontro. Nos vemos no próximo vídeo, onde estaremos falando sobre os povos tradicionais e as organizações da sociedade civil, também conhecidas como organizações do terceiro setor, e teremos também a introdução à elaboração da documentação necessária, estatuto, a ata de fundação e as documentações necessárias pertinentes a quem vai fazer parte da diretoria dessa associação, ok? Não esquecer de baixar o nosso material de apoio, nossa apostila. E, em caso de dúvidas, entre em contato com nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram, @homobacult, e podem enviar também pelo nosso e-mail, homobacultural@gmail.com, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos, saudações tradicionais e muito axé.